Bom, e o que significa experimentar a vida mais gostosa, de uma forma mais gostosa? Cara, em psicanálise, assim, é a gente atender o nosso desejo, né? Entender o nosso desejo, quando eu digo atender o desejo, é que todos nós temos nossos desejos, muitos deles nós não conseguimos, né, dar conta, né? Muitos dos nossos desejos ficam, né? Fica em débito conosco mesmo. Então, assim, a gente tenta viver a vida como viver o presente. E o nome já diz tudo. É um presente. É a gente poder usufruir desse momento hoje. Porque eu sei que daqui a 20, 40, uma hora, daqui a 24 horas, esse momento aqui que a gente já está tendo vai ser passado. E se a gente não aproveitar ao máximo esse presente, com um pouco de saúde ou muita saúde que a gente tem, da maneira que a gente melhor consegue, né, sobreviver nesse mundo, é viver o presente. Sem essa ânsia toda de um futuro e nem viver, né, atrelado a um passado. O passado tem sua importância única na nossa história, mas a gente tem que viver esse presente, que é o que nos falta hoje. Show. Ô, Messias, e uma pessoa assim que tá em luto, assim, a psicanálise pode ajudar essa pessoa também? Sim, na verdade nós sofremos o luto desde cedo, né? São vários os tipos de luto que a gente tem durante a nossa vida, né? Tem inúmeras percas que não deixam de ser luto, né? É aquele bem que você tem que de uma hora para outra foi lhe tirado, é aquela expectativa que você estava querendo alcançar e de repente não deu certo, é a perca de um ente querido. Então, assim, são várias as situações que fazem com que a gente tenha essa perca, que entra no mundo da falta, no campo da falta. E se nós, humanos, somos seres faltantes. Sempre irá nos faltar. Por mais que eu tenha hoje, mais vai me faltar algo. E amanhã vai continuar me faltando. Então, a gente temos que saber conviver com nossas faltas. Tem faltas que é importante a gente saber elaborar, como o luto. Muitas pessoas têm essa ilusão de que o luto ele tem que ser esquecido, ou que rapidamente tem que ser substituído aquela pessoa, aquele objeto de desejo por outro, para poder ocupar aquele espaço, aquele vazio que aquela pessoa ou aquilo deixou. E muitas das vezes não. A gente tem que saber conviver com o nosso luto, atravessar, entender a importância, qual é o peso, qual é o valor que tem a saudade. Qual é o valor de querer perdoar aquela pessoa e não, aquela pessoa não está mais perto? De querer ter o perdão daquela pessoa. Então, assim, é viver esse luto, saber ter essa noção de que faltou viver o presente, que a gente falou agora há pouco. E quando falta de viver esse presente, aí sempre a gente vai estar vivendo um luto, uma perca, uma falta. E o que é que eu vou fazer? Que agora eu não posso mais fazer mais nada, porque a pessoa não vai voltar. Aquilo eu não vou talvez conseguir de novo. Então, a gente está sempre vivendo esse luto eterno. Então, a psicanálise, ela mostra e ensina justamente isso, que a gente, né, certas dores, certas situações, todos nós sofremos da mesma condição humana em psicanálise. Tudo aquilo que pode acontecer comigo, pode acontecer com o Edgar, pode acontecer com o Isaac, com aqueles que estão nos assistindo, seja bom ou não. Então, assim, somos todos passivos, né, de tudo aquilo que é humano. Davi Armando Santos, boa noite. Cida Madeira, boa noite. Priscila Anacleto, boa noite. Davi Santos fez uma pergunta. Acha que algum trauma realmente é superável ou só aprendemos a conviver com a dor anestesiada? Você vive com a dor anestesiada, boa noite, amigo Davi. Quando você fica à base de medicamentos, quando você fica fugindo daquilo que lhe machuca, daquilo que realmente lhe traumatizou. E, entre aspas, no popular, você fica chapado de inúmeras situações. Então, assim, é fugir de si mesmo, fugir daquilo que é seu. A minha bagagem, a sua, a dos nossos amigos internautas, é de cada um. E a gente tem que saber elaborar a nossa bagagem. A gente tem que saber o peso que tem cada coisa e o porquê, desculpa, e o porquê nós lutamos e por quem lutamos. Então, a gente tem que ter em mente essa ideia de que a gente tem que trabalhar aquilo que é nosso. Porque se a gente botar só embaixo do tapete, vai ter uma hora da faxina
e vai aparecer um monte de sujeira. Então, é bom a gente lidar com a nossa bagagem. Boa. A Priscila, parabéns pelo tema, muito importante. Obrigado, Priscila. Priscila Anacleto, grande Isso. jornalista aqui da minha região, né? Ó, Um ícone. seja bem-vinda. Também é importantíssima a sua presença. Seja bem-vinda. Da TV Liberdade. Daqui a pouco vamos poder falar um pouco do Papo Subjetivo e mandar um abraço para essa turma bacana. Show. Ravel Lira, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Messias. O que a psicanálise fala sobre felicidade? Sendo que a felicidade é um estado emocional, é possível ser feliz ou apenas estar feliz? Boa noite, Ravel. Importante a sua presença aqui conosco. E, assim, é subjetivo, né? A felicidade, para mim, talvez seja diferente da felicidade para você. Então, assim, o que é a felicidade? Né? Cada pessoa vai ter um conceito. Felicidade pode ser, como você falou, momentos felizes, né? Momentos agradáveis, como ser aquele momento que a gente quer alcançar, aquele lugar que muitos querem chegar, e a partir daquele momento não vai ter mais sofrimento, porque eu vou estar feliz. Então, assim, falar em felicidade é falar em algo muito subjetivo, e que é de cada um. Tem pessoas que se sentem felizes com um pedaço de pão, tem pessoas que se sentem felizes com um carro importado. Boa. Ô, Isaac, desculpa, que tem uma galera perguntando, participando, tá? Opa. Então aguenta mais um pouquinho aí para sua pergunta. Fernanda Fontoura, boa noite. Boa noite a todos. A maioria das pessoas está condenada à repetição eterna dos seus fracassos? Sempre estamos em repetição, né? Tem pessoas que pira quando fala que não entra em processo de repetição, mas todos nós estamos sempre repetindo algo. Então, estamos sempre nesse processo de repetição, onde Freud nos fala a importância de repetir, recordar e elaborar. E quando nós repetimos, novamente, a gente está buscando aquelas sensações, aquele momento ele vem da mesma intensidade que antes, que o momento vivido, e é o momento de se reelaborar. Então, a gente tem sempre que estar se repetindo, se recordando e se reelaborando. Só que a questão é que não é fácil. Muitos continuam e permanecem num estado de repetição. E muitas das vezes a gente tem que aumentar nossas metas, aumentar esse círculo para que essa repetição, no mínimo, demore a chegar. Então, é em psicanálise que a gente trabalha, assim, toda essa questão de repetição e de resignificação, né? Mas, Isaac, vou aproveitar, porque ele falou um tema, é uma pergunta que eu queria fazer para ele. E como a gente fugir dessa autossabotagem nossa? Tem gatilhos que a gente pode evitar isso? Primeiro é se conhecer, né? Muitas das pessoas, elas se autossabotam sem saber o que está fazendo. Tanto é autossabotagem. Estão se autossabotando toda hora e não estão sabendo o porquê. Para eles não é. Mas lá na frente é que eles vão poder enxergar, ou quem está de fora, que a pessoa está fazendo aquilo, está se prejudicando automaticamente. Mas muitos não vão se dar conta. Então, o primeiro passo é a gente se conhecer. E se conhecer para quê? Para que eu entenda quais são os meus limites. Né? A psicanálise tem essa questão de ajudar a explorar, né, as suas aptidões, procurar se conhecer melhor. Então, assim, o primeiro passo é a gente se conhecendo. Se conhecendo vai evitar de se sabotar bastante.